Saudações virtuais. Quero conversar hoje, no vídeo de hoje, com vocês, sobre o Movimento Brasil Livre, o MBL. Esse movimento, que para mim não passa de um bando de coxinhada que é aproveitadora, que só se aproveitou de um momento de crise lá em 2014 para crescer e entrar na política como vários movimentos. Se constituindo como um movimento não político, pela ética, aquela baboseira que a gente tá cansado de saber que não passa, que é da boca para fora. Mas, como eles insistem em vender uma imagem de que não são, né? Você tem no site do MBL, tem até uma lista dos seus parlamentares, um movimento que se dizia apolítico, tá lá com uma lista de parlamentares, né? E eles mesmos colocam lá como parlamentares do MBL. E não há problema em você ter parlamentares. Eu defendo que todo mundo tem o direito de se candidatar, de disputar eleições. Eu acho que isso é da democracia. O que não dá é para você vender a imagem de que você não quer fazer isso. Isso eu acho errado. Então você quer o discurso hipócrita do não político, que infelizmente vai dominar a eleição do ano que vem. Então o cara está concorrendo a uma eleição e se diz não político. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo que eu fiz sobre os não políticos, que é uma bobagem, isso é uma mentira, uma hipocrisia. Você quer disputar, quer entrar no meio político, isso é democrático, isso é direito. Só que faça isso honestamente, não tente vender uma imagem que você não tem. Então eu fui pegar uma matéria do jornal É o País, porque no jornalismo brasileiro você jamais terá uma cobertura crítica do MBL, porque ele está do lado do golpe que está aí, ele ajudou no golpe contra a presidente Dilma Rousseff, e é de leve, uma outra crítica que acaba acontecendo, às vezes até em briga entre eles mesmos, mas dá uma postura contundente de investigação da mídia, como a mídia faz com o MST, com o MTST, com a CUT, inclusive, que investiga a fundo as entidades de esquerda. O MBL faz o que bem entende, a mídia faz cara de paisagem, não tá nem aí. Então eu peguei uma reportagem do El País, que aproveitou o gancho da briga, eles estão brigando até pela posse do homem. Então os caras já começaram bem. Já começaram muito bem. E essa matéria do El País, ela desnuda como é que funciona esse movimento, né? Movimento Brasil Livre. MBL, o Movimento Brasil Livre, tá? Matéria do jornal El País. Ele está vinculado a uma associação chamada Movimento Renovação Liberal, tá? Registrada no nome da Renan Santos e mais algumas pessoas também da família Santos. O nome MBL está em disputa, tá? Esse Renan e seus irmãos, eles lutam para ter a marca, para que essa marca seja reconhecida como uma marca deles. Mas um analista político chamado Vinícius Carvalho Aquino, de 26 anos, diz que ele e um grupo de Alagoas que são os verdadeiros criadores do movimento. Então os caras já começam brigando pelo nome do movimento. Então alguém está se apropriando da marca. Isso é muito claro. Então o movimento já começa bem. Todos os recursos que ele recebe são por meio de doações, vendas de produtos e filiações. Tudo isso é destinado a uma associação privada. Isso constando no site da Receita Federal, né, chamada Movimento Renovação Liberal, MRL. Esse movimento está registrado no nome de 4 pessoas, tá? Como eu já falei, os irmãos Santos. Né, e o Renan Santos é um dos expoentes do movimento, das figuras mais conhecidas do MBL. Esta família Santos, detentora desse MRL, ela responde a 125 processos na justiça. Tá? O El País foi buscar esses processos para ver do que se tratava, e a maior parte deles é relativa à falta de pagamento de dívidas líquidas, débitos fiscais, fraudes em execuções processuais e reclamações trabalhistas. Então eles estão sofrendo uma série de processos por conta dessas questões. O estatuto desse movimento de renovação liberal, ele foi registrado no cartório em julho de 2014 e diz que esta entidade, que toca o MBL, ela seria uma organização da sociedade civil de interesse público, uma OCIP. De acordo com a lei brasileira, pessoas que doam para uma OCIP podem descontar isso do seu imposto de renda. Tá? O Movimento Renovação Liberal não consta no Cadastro Nacional de OCIPs disponibilizado pelo Ministério da Justiça, segundo o El País. O El País consultou o CNPJ desse movimento, e o que ele encontra é uma associação privada criada em março de 2015, cuja atividade principal é serviços de feiras, congressos, exposições e festas. Entendam-se com o El País. Tanto o MBL quanto a Associação Renovação Liberal nunca apresentaram ao público uma prestação de contas. Jamais. Não consta no cartório em que essa entidade foi registrada
Nenhuma ata de Assembleia Geral, registro da instituição de um Conselho Fiscal, contrariando o que está previsto no próprio estatuto dessa entidade, a Renovação Liberal, e no que prevê a natureza de um MOCIP. Então, esses coordenadores, o MBL já foi instado em várias entrevistas por vários movimentos, majoritariamente de esquerda, mas até pelo PSDB, a quem ela apoiou em 2014 no golpe, a quem ela apoiou vários candidatos, entre eles o prefeito palhaço de São Paulo, lá, o Dória, apoio declarado e aberto do MBL. A juventude do PSDB de São Paulo cobrou prestação de conta do MBL, entrou por um ouvido, saiu pelo outro. O jornal É o País fez alguns questionamentos ao MBL. Vamos ver o que o movimento respondeu. Perguntou o É o País: quanto o MBL já arrecadou com filiação de novos membros e vendas de produtos pelo site, desde a sua fundação? Resposta do MBL: o MBL é o movimento político mais perseguido do Brasil e, portanto, como entidade privada, não torna público o balanço financeiro em respeito à privacidade e integridade de nossos colaboradores, membros e doadores. Já pensou se o MST dá uma resposta dessa? Se o MTST dá uma resposta dessa? Já pensou se a CUT dá uma resposta dessa? Coxinhada? Pergunto ao país: quantos membros o MBL possui em todo o Brasil e em São Paulo? Resposta do MBL: estamos em 24 estados da federação e em centenas de municípios. Cada núcleo é independente, não sendo possível afirmar quantos somos. O movimento que defende a iniciativa privada, o liberalismo econômico, a gestão, a eficiência privada não consegue dizer em quantos são. Vamos lá. Pergunta ao país: vocês estão disputando na justiça a propriedade do nome e da logomarca do MBL. Por que não conseguiram a propriedade antes? Resposta do MBL: esta questão é risível. A marca está devidamente registrada e não há qualquer questionamento judicial nesse sentido. MBL tem cara e sempre teve seus líderes, o resto é papo oportunista. A própria imprensa, os próprios líderes do MBL estão brigando e o próprio MBL diz que não tem nada. Então este é o movimento ético que luta pelo fim da corrupção, pelo bem da família brasileira. Esse é o movimento. Movimento que não presta conta, que não diz quantos são, que não diz quanto arrecada, que não diz como é que é a sua estrutura, que diz que isso é informação privada e dane-se quem cobrar. E se você cobrar demais, a resposta que vem, ela vem de baixo calão. E ninguém fala nada. Então acho que todo movimento ele tem que ser cobrado. Qualquer movimento. O MBL, o MST, o MTST, qualquer movimento. Precisa esclarecer para a sociedade como se financia, como se constitui. Isso tem que estar claro. As suas posições políticas precisam estar claras. Se ele tem pretensões políticas, isso precisa estar claro. Isto é ética. O que não dá é um movimento desse aí, extremamente obscuro, que apoiou um golpe, que tem uma estrutura que não é uma estrutura amadora. É só você entrar no site, é só você ver que ele tem uma lojinha, tem um site bem estruturado, tem uma estrutura espalhada pelo país, uma logomarca, tem produtos para comercializar, uma plataforma digital interessante. Isso não é coisa de amador, isso não é coisa de meia dúzia que se reuniram para defender a família e o bem do país. Isso tem uma estrutura por trás e precisa dizer quem paga a conta, quem mantém isso no ar. O MBL deve isso aos seus apoiadores, que não vão fazer de conta que é papo de petista, papo de esquerdista, papo de comunista, só quer combater o MBL. Eles não vão dar o braço a torcer. Mas sozinho um olha pro outro e realmente esses caras deveriam dar um pouco mais de explicação para nós. Então, MBL, explique-se, preste conta e pare de hipocrisia.